Olá! Hoje a gente vai fuçar num material bem interessante que recebemos. É um guia chamado Bússola da Imigração. E a premissa central é muito boa. A análise define qualidade de vida como uma equação, não um sentimento, né? Nossa ideia aqui é, sabe, desmontar esse mapa para quem pensa em sair do Brasil, mas fugindo daquele papo de sonho e focando totalmente na realidade, assim. É um material denso, cheio de estratégias pé no chão. E a premissa central é muito boa. A análise define qualidade de vida como uma equação, não um sentimento, né? De um lado, você tem segurança, salário que sobra, custo de moradia, saúde, estabilidade. Do outro, a chance real de conseguir visto e trabalho. A nossa conversa hoje vai quebrar essa fórmula em pedaços, começando por uma ferramenta que o material chama de radar da qualidade de vida. Perfeito. Ok, vamos analisar isso então. A primeira coisa que eles propõem são 8 perguntas essenciais para evitar uma decisão de impulso. Parece um ótimo jeito de começar a filtrar o que é fantasia do que é de fato viável. Então esse tal de radar funciona como um checklist, né? Para calibrar as expectativas. As duas primeiras perguntas são tipo a fundação de tudo. A primeira, visto. Existe um caminho legal, claro e sem improviso para entrar e ficar no país. E a segunda, que anda de mãos dadas com a primeira, trabalho. O meu perfil profissional tem demanda por lá. Ou, se não tiver, tem um plano B realista, como trabalho remoto ou, sei lá, um visto de estudante que realmente permita trabalhar. E essas duas perguntas, elas desaguam no coração do problema, o dinheiro. Por isso, o terceiro ponto do radar é o salário líquido. A análise insiste muito nisso. E com razão, viu? Não adianta se iludir com salário bruto. A pergunta-chave é, depois de pagar impostos, aluguel, transporte, quanto dinheiro sobra de verdade? Eles dão um alerta bem direto. Os 3 fatores que mais destroem a qualidade de vida de um imigrante são aluguel caro, um visto frágil que gera ansiedade e ter que aceitar qualquer emprego por puro desespero. Faz todo sentido. É a diferença entre viver e apenas sobreviver lá fora, né? O radar continua com pontos bem práticos. Moradia. É fácil alugar? O que eles exigem? Fiador, um depósito calção absurdo de caro, um histórico de crédito que ninguém que acaba de chegar tem. Depois, saúde. Como funciona o acesso? É um sistema público que funciona? Ou eu preciso de um seguro privado obrigatório? E quanto isso vai me custar por mês? E claro, o idioma. Dá para começar a vida com inglês, português ou espanhol? Ou a língua local é uma muralha que precisa ser derrubada antes de mais nada? E os 2 últimos pontos do radar funcionam como uma rede de segurança. O primeiro é sobre comunidade e integração. Sabe, existe um grupo de brasileiros ou uma rede de apoio para diminuir a solidão e trocar dicas? Isso é subestimado, mas faz uma diferença brutal. E o segundo, que para mim é o mais estratégico, é o plano B. Se meu plano de trabalho falhar, eu consigo trocar de visto, consigo procurar outro emprego, ou fico numa situação irregular e sem saída? Se a gente conecta tudo, a estrutura que eles propõem é, no fundo, sobre mitigação de riscos. É trocar o vai que dá pela análise de cenários. É uma ótima forma de colocar. Com essa base de análise de risco, o material parte para os países. Mas o interessante é que a lista não é um ranking de melhores lugares para viver, e sim uma análise de rotas e chances realistas para brasileiros. Começando pelo mais óbvio, Portugal. Os pontos positivos todo mundo conhece. Idioma, a comunidade brasileira gigante, segurança. Mas eles apontam onde a conta não fecha para muita gente. Salários baixos versus o custo do aluguel, que explodiu em cidades como Lisboa e Porto. Exato. E a estratégia que o material sugere para Portugal é bem pragmática. As rotas mais citadas são o visto D8, para nômades digitais que já têm renda, e as regras da CPLP, que facilitam a vida de quem fala português. Mas aqui tem um alerta importante que eles fazem. Houve uma alteração recente na lei, a Lei número 61/2025, que mexeu no visto para procura de trabalho. Ou seja, a regra do jogo mudou e é fundamental checar a informação mais atualizada nos canais oficiais, viu? Por isso, a estratégia vencedora para Portugal, segundo a análise, é vá com renda garantida, seja de trabalho remoto ou contrato, e fuja do óbvio. Cidades fora do eixo Lisboa-Porto podem oferecer um custo-benefício muito melhor. Ok, então em Portugal a chave é gerenciar o custo de vida. Mas se a prioridade for um potencial de ganho maior e uma vida urbana diferente, para onde o guia aponta? O próximo da lista é a Espanha. Os pontos fortes são qualidade de vida, transporte público excelente, cultura, clima e um custo-benefício que ainda é bom em muitas regiões. A rota que eles destacam para profissionais remotos é o visto de teletrabalhador de caráter internacional. O que é fascinante na Espanha, e o guia menciona isso como um diferencial competitivo, é um detalhe fiscal. Existe um regime especial para estrangeiros que ficou conhecido como Lei Becuan. Na prática, para certos perfis, isso significa que por alguns anos a pessoa paga uma taxa de imposto fixa e bem mais baixa sobre a renda, em vez de entrar na tabela progressiva que pode ser bem alta.
É uma vantagem enorme. A estratégia para a Espanha, então, é essa combinação. Escolher cidades mais acessíveis, como Valência, Málaga ou Sevilha, e alinhar o planejamento do visto com esse planejamento fiscal desde o início. Agora, saindo da Península Ibérica, o material vai para o Canadá. Aqui a conversa muda completamente. Os pontos fortes são estabilidade, segurança, serviços públicos de qualidade e um mercado aquecido para áreas técnicas. A rota clássica é o famoso sistema de pontos, o Express Entry. E aqui, a mentalidade precisa ser outra. A recomendação é tratar a imigração para o Canadá como um projeto de carreira de médio a longo prazo. Não é uma mudança de impulso. Exige um nível forte de inglês ou francês, experiência de trabalho que possa ser comprovada e um foco total nas profissões que o país está buscando ativamente. É quase como se candidatar a um emprego muito exigente, sabe? Onde o prêmio é a residência. Entendi. E seguindo essa linha de países com economias mais robustas, vem a Alemanha. Os atrativos são claros. Motor econômico da Europa, infraestrutura impecável, muitas vagas em engenharia e TI, e eles destacam uma rota que parece interessante, o Opportunity Card ou Chancing Card. Isso, é uma ferramenta relativamente nova. Também é baseada num sistema de pontos, mas a ideia é permitir que profissionais qualificados entrem no país por um tempo para procurar emprego localmente. É um voto de confiança. A estratégia vencedora para a Alemanha é um combo. Ter um inglês excelente, já estar estudando alemão, porque no dia a dia vai ser essencial, e ter um currículo e portfólio no padrão alemão, que é bem direto e focado em competências técnicas. Peraí, só para eu organizar as ideias. Pelo que eu estou entendendo, existem basicamente 2 grandes caminhos para esses países mais estruturados. Ou a pessoa já tem uma empresa que a puxa para lá, patrocinando, ou ela entra nesses sistemas de pontos, para provar seu valor, como no Canadá e na Austrália. É uma boa forma de simplificar. Mas a rota principal é o visto de Highly Skilled Migrant, onde a empresa faz todo o processo por você. A Austrália, por outro lado, é o exemplo do segundo caso, com o visto Skilled Independent, a subclasse 189, que é puramente baseada nos seus pontos. E para fechar essa volta ao mundo, o guia agrupa os países nórdicos, Finlândia, Dinamarca, Suécia, Noruega. Eles sempre aparecem no topo dos rankings de bem-estar, segurança e equilíbrio entre vida e trabalho. A Finlândia é a campeã há anos. Parece o cenário perfeito. Mas quais são os desafios? Muito grandes. O idioma local não é opcional, é crucial para a maioria das carreiras e para a integração social. O clima é um fator real, com invernos longos e escuros. E a porta de entrada, o visto, quase sempre depende de você já ter uma oferta de emprego altamente qualificada ou estar matriculado num curso superior, como um mestrado. É um caminho excelente, mas que exige uma preparação muito específica. Ufa, é muita opção. O que eu tiro disso tudo é que não existe o melhor país. Existe o país que melhor se encaixa no perfil e no momento de vida de cada um. A escolha depende totalmente se a pessoa é um nômade digital ou um engenheiro buscando estabilidade. Exatamente. E é por isso que a próxima parte do material é tão importante. Depois de apresentar as opções, ele oferece um plano de ação, que chama de o mapa do tesouro, para transformar a informação em decisão. E a etapa 1 desse mapa é: defina seu personagem. Achei esse termo ótimo. É preciso escolher uma trilha principal. Você é um nômade digital? Um profissional qualificado com uma carreira específica? Um trabalhador técnico operacional? Estudante? Ou tem a vantagem da cidadania europeia? Essa definição é o filtro. O guia usa uma expressão que eu adorei. Sem esse foco, a pessoa vira um turista de ansiedade. Fica assistindo a centenas de vídeos, lendo sobre todos os países, todos os vistos e acaba paralisada pela quantidade de informação. Definir o personagem corta o ruído e permite focar no que é realmente aplicável para cada um. Total. Com o personagem definido, vem a etapa 2. Monte uma lista curta de 2 ou 3 países. E para cada um, a tarefa é responder a perguntas diretas. Qual visto eu vou usar? Que tipo de trabalho vou procurar no primeiro mês? E a pergunta de $1 milhão. Quanto custa viver os primeiros 90 dias lá, incluindo aluguel, calção, seguro? A regra de ouro que eles propõem é: não escolha o destino antes de definir o caminho. A rota de visto e de renda vem primeiro. E isso nos leva direto para a etapa 3, a estratégia de renda. Para quem busca uma virada de chave, o material sugere focar em rotas realistas. Trabalho remoto em áreas de suporte, design, edição, carreiras técnicas com demanda global, como saúde, logística, ou a área de tecnologia, que tem mais competição, mas também os maiores salários. Eles propõem um combo de preparação bem simples. Uma habilidade principal bem definida, uma prova pública dessa habilidade, um portfólio, um perfil no GitHub, e um idioma forte. Depois da estratégia, vem a parte chata, a burocracia. Etapa 4. Os documentos, o kit anti-perrengue.
A lista é longa. Passaporte, certidões com apostila de Haia. O que é isso exatamente? A gente sempre ouve falar, mas pouca gente sabe. É mais simples do que parece. A apostila de Haia é basicamente um selo, um reconhecimento que um cartório no Brasil coloca num documento, como uma certidão de nascimento, para que ele seja aceito como válido em mais de 100 outros países. É uma forma de desburocratizar e evitar que você precise validar o mesmo documento em várias embaixadas. É fundamental ter isso em certidões, diplomas e outros documentos oficiais. Entendi. É um passaporte para os documentos. Além disso, a lista segue com comprovantes de renda, seguro-saúde, antecedentes criminais, traduções juramentadas. O conselho aqui ia começar ontem, né? Exatamente. Um documento faltando pode atrasar o processo em meses. E, por fim, a etapa 5 amarra tudo numa linha do tempo prática. De 0 a 30 dias, escolha o país e o visto, adapte o seu currículo. De 30 a 90 dias, aplique para vagas e, principalmente, junte a reserva de emergência. O ideal seria de 3 a 6 meses do custo de vida lá. De 90 a 180 dias, processo do visto e planejamento da moradia. E os primeiros 90 dias no país são para a burocracia local, abrir conta, tirar número fiscal e começar a construir uma rede de contatos. Esse plano de ação parece ótimo no papel, mas essa linha do tempo de 30 a 90 dias para aplicar para vagas e juntar 6 meses de custo de vida, isso não parece um pouco otimista demais para a maioria das pessoas? É uma excelente observação. O cronograma é sem dúvida ambicioso. Acredito que a intenção do material não é dizer que é fácil fazer isso nesse prazo, mas sim sinalizar a intensidade do esforço necessário. Funciona mais como um alerta. Se você não consegue nem começar a avançar nessas frentes em 90 dias, talvez seu plano precise ser reavaliado. É um teste de estresse para o próprio planejamento. Boa, é um termômetro. Agora, para fechar, o guia dedica uma parte final aos erros, as armadilhas que mais destroem a qualidade de vida de quem muda. O primeiro é um clássico. Morar onde todo mundo mora, nos bairros da moda, e torrar uma fortuna com aluguel sem necessidade. O segundo é ir sem um plano de renda, o que torna a pessoa refém do primeiro subemprego que aparecer. E os outros erros são o espelho direto daquele radar que discutimos no início. O terceiro erro é ter um visto fraco, que gera uma ansiedade crônica. Isso é basicamente ter falhado na primeira pergunta do radar. O quarto é não planejar os impostos, que é ignorar a pergunta sobre o salário líquido. E o quinto, que eu acho uma observação fantástica, é não investir no idioma local. A frase que eles usam é perfeita. Investir no idioma é um aumento de salário disfarçado. Abre portas para empregos melhores e para uma integração de verdade. Nossa, é verdade. Cada erro é basicamente ter ignorado uma daquelas perguntas essenciais do checklist inicial. Não é azar, é uma falha no planejamento. Fazendo um balanço, o que temos aqui é uma abordagem muito mais de gerenciamento de projeto do que de aventura. Precisamente. A mensagem central que fica é que uma mudança de país bem-sucedida tem menos a ver com encontrar um paraíso e mais a ver com executar um projeto bem pesquisado e planejado. É sobre trocar o romantismo pela estratégia, a impulsividade por um plano de ação concreto. E isso nos deixa com uma última provocação. O guia foca muito, e com razão, na preparação individual, nas nossas habilidades, documentos, dinheiro. Mas um ponto para se pensar, que vai além do material, é qual o verdadeiro papel de uma rede de contatos profissionais e sociais construída antes mesmo da mudança? Será que ela pode acelerar o sucesso em um novo país? E como alguém poderia, de forma estratégica, começar a construir essa rede antes mesmo de embarcar no avião? Fica aí a reflexão. Se você chegou até aqui, é porque está levando isso a sério. Então faz o seguinte: Se inscreve no canal e deixa o like. Isso nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdo assim. A gente se vê no próximo!